Oi, gente, retornei. Agora nós vamos dar sequência ao vídeo de sintaxe, termos da oração, com algumas questões. Vamos discutir aqui algumas questões, colocar a mão na massa, da prática, porque é a prática que faz você aprender de fato, né? O aperfeiçoamento vem com a prática, em todos os campos da nossa vida, inclusive no português. Então, observem aquilo que vocês não entenderem muito bem, tiverem dificuldade, podem colocar aí nos comentários, que sempre que eu posso eu dou um retorno ao aluno. E focar também, isso aqui eu preciso estudar mais, não entendi muito bem sujeito, não entendi muito bem objeto direto. Você já consegue perceber sua dificuldade para trabalhar mais em cima das dificuldades. Então, vamos lá começar a brincadeira? Vamos lá, primeira questão. Uma das compreensões sobre o padrão da norma culta da língua portuguesa consiste no reconhecimento das orações em um período. Deve-se estar atento para verificar se o período é simples ou composto por uma ou mais orações, sendo a oração uma frase que possui verbo. A partir desta informação, como identificamos um período composto? Bom, ele quer saber o que é um período composto. Então vamos lá. Como que a gente faz com uma frase para saber quantas orações tem? Como? A professora já explicou? Explicou. Sublinhem os verbos. Cada verbo representa uma oração. Às vezes pode estar em forma de locução. Lembra? Verbo auxiliar, mais gerúndio, ou mais particípio, ou mais infinitivo. Por exemplo, ele está fazendo o dever. Ele está fazendo a locução verbal. Conta como um verbo só. Então, é assim que nós fazemos para identificarmos a quantidade de orações. Então, achou os verbos, vai lá, corta as orações, as ideias, por exemplo, ele acordou cedo, tomou o café e foi trabalhar. Sublinha lá, acordou, sublinha lá, tomou e sublinha, foi trabalhar. Então, eu tenho aí 2 verbos, uma locução, e eu tenho 3 orações. Separa as orações. Ele acordou cedo, separa ali, minha primeira oração. Tomou o café, separa ali, minha segunda oração. E foi trabalhar, é a minha última oração. Então, um período com 3 orações, né? Então, você sabe o que é um período composto. Período simples só tem um verbo, só tem uma oração. A frase só tem um verbo, só tem uma oração. Período composto, a frase tem 2 ou mais verbos e aí 2 ou mais orações. Então, ele pergunta, a partir desta informação, como identificamos um período composto. Ali, de cara, ele me dá a resposta. É aquela questão que o aluno fala assim, não é possível, está tão fácil. Mas está tão fácil, que tem pegadinha? Não, não tem pegadinha. Olha aqui, nossa resposta mordendo ali, Certinho? Havendo 2 ou mais verbos. 2 ou mais verbos, meu período é composto, tá? Um verbo só, período simples, oração absoluta, verificando se a oração é verdadeira ou enganosa, nada a ver, identificando o sujeito, quais os elementos que o compõem, também não tem nada a ver para achar período composto, com a presença de especificamente um verbo em qual tempo está construído. A qualquer tempo, gente. Tem verbo, eu tenho oração, tá? Então, fácil, né? Questão 2. Realizando uma análise sintática. Primeiro encontramos o verbo e, após esta etapa, devemos classificar o sujeito procurando por complementos para que, posteriormente, localizemos os predicativos que podem estar presentes ou não no contexto. Enfim, após encontrar o verbo, sujeito e complementos, devemos localizar os adjuntos adnominais ou adverbiais. Compreendendo o processo da análise sintática da língua, quais são os 3 conceitos essenciais para uma sintaxe? Já sabemos, quando começamos a falar de sintaxe, como que eu começo a nossa aula? Vamos começar falando da base da sintaxe. Qual é a base da sintaxe? Frase, oração e período. Por quê? Para eu fazer a análise sintática, eu tenho que identificar primeiro a frase, achar a oração, né? Perceber se é período simples ou composto, porque é por cada oração que fazemos a análise sintática. Então, a base da sintaxe está aqui, na letra D. Não é assim que começamos a nossa apostila de sintaxe? Está aqui, né? Frase, oração e período.
Tá fácil, professora, nem parece IBAD. Parece IBAD, não é tão difícil, não. Mas essa questão, realmente, para quem está estudando, de repente, um aluno que não vem estudando não vai saber responder, né? Mas o aluno que sabe, está estudando, ele já sabe qual é a base da análise sintática. Eu tenho que achar ali a frase, né? Perceber se é contar as orações, perceber se é período simples ou composto e fazer a análise, se for composto, fazer a análise de cada oração. Já ensinei isso. Então vamos a 3. O tempo vai passando, poeta. A vírgula nessa frase separa o quê, gente? Vamos lá. Poeta. Aqui. Deixa eu só marcar aqui pra gente. Minha canetinha. Está aqui. Poeta. Não é com ele que eu falo? Não é com ele que eu estou falando? Não é para ele o recado? Como é que é o nome disso mesmo? Vocativo, um chamamento. O meu recado é: o tempo vai passando, poeta. Poeta, porque eu estou falando com ele. Chamei a atenção dele, para ele perceber que aquele recado foi para ele, tá? Então, vocativo, vamos relembrar o que é um vocativo mesmo? Um chamamento. E sempre será separado por vírgula. Está aqui. Perfeito? 4. Para lhe dar uma notícia grave. A primavera chegou. O termo destacado exerce a seguinte função sintática. É o lhe. Vamos lá. Quem é o verbo? Primeira coisa, gente, acha o verbo. Achei o verbo. O verbo está aqui. Dar. Quem dá algo a alguém. Vai dar o quê? Vamos lá, acham os objetos. Essa é a análise. Vai dar o quê? Ele vai dar uma notícia. Uma notícia grave. Tá aqui. Uma notícia grave. Uma notícia grave é o meu objeto direto. Ih, que isso, professora? A professora está com uma coordenação invejosa, para não dizer o contrário. Então, vamos lá. Ai, eu odeio esse mouse. Vamos lá. Aqui, gente. Uma notícia grave é o meu objeto direto, tá? O meu objeto direto. Direto. Onde parece, né? Objeto direto. Vou fazer aqui bonitinho. Eita, direto. Eu desisto porque não é para mim. Essa caneta mouse não nasceu para mim. Um dia essa professora ainda vai ter uma mesa digitalizadora, aquela, sabe, bonita, que você escreve como ninguém. Nossa, é cara, hein, gente? Mas vale a pena para quem trabalha com isso. Meu sonho de consumo. Tá, entendi, professora, tá tranquilo. Ai, que beleza, adoro vocês. Vocês são, assim, parceiros. Objeto direto, uma notícia grave. Beleza? Então, ó, quem dá algo a alguém. Dá o quê? Uma notícia grave, objeto direto. Dá uma notícia grave a quem? A alguém que aqui foi substituído pelo lhe. Dar-lhe. Lembram, gente? Pronome ato no que faz papel de objeto indireto. Quem é? Lhe. Ah, eu vi um dalo, né? Dala, dalo, já. Os, as, né? O, a. Objeto direto, sempre. Lhe, objeto indireto, sempre. Sem medo de ser feliz. Já sei, achei. Objeto indireto, tá? Vai dar uma notícia grave a alguém. A alguém quem? Uma pessoa que foi substituída aqui pelo pronome oblíquo atum, lhe, né? Então, que é literalmente a ele. Então, marquem aqui, ó. Alternativa C. Depois desse risco todo, ninguém vai errar. Certinho, gente? Beleza? Ó, vamos lá. Só para clarear aqui para vocês, ó. Dar uma notícia grave, é o meu objeto direto. Núcleo desse objeto. Notícia, o substantivo. Uma e grave, ó, artigo indefinido, uma. Grave, adjetivo. Fazem papel de, com a função sintática aqui na frase, adjuntos adnominais, que aparecem junto do núcleo do sujeito e junto do núcleo do objeto também, tá? Todos os complementos, tá bom? Eu acho um núcleo, o que vem acompanhando ali, acrescentando informação, é o adjunto adnominal. Correto? Pegaram? Fácil. Ó. A primavera chegou, sujeito.
Perceberam? Ó, eu fiz uma análise primeiro aqui, cortei aqui, ó. Fiz uma análise primeiro aqui, porque eu achei o verbo dar. Aqui eu tenho outro verbo, ó, chegou. Estão vendo? A primavera chegou. Então, é outra oração. São justapostas. Por quê? Eu não tenho conectivo aqui, correto? Ó, trabalhei com 2 pontos. Então, aí você tem justapostas. Verbo intransitivo, chegar, sujeito à primavera. Núcleo do sujeito, primavera, o a é adjunto adnominal, acompanha o núcleo que é o substantivo. Entendido isso para vocês? Certinho? Então, como ele só quer a função sintática do lhe, maravilha, olhei o lhe, sem medo de ser feliz, já sei que é objeto indireto. Só cuidado para não marcar no escuro e tem um lhe destacado. Já vou marcar lá. Por quê? Vocês já aprenderam comigo que lhe também pode ser adjunto adnominal. Quando eu substituir por dele, dela, é adjunto adnominal, correto? Quando você substituir por a ele, a ela, aí é objeto indireto. Aqui eu substituí por a ele, né? Para lhe dar uma notícia grave, para dar uma notícia grave a ele. Então, objeto indireto. Olha só um lhe, objeto adjunto adnominal. Eu não lembro da questão, da banca, perdão, eu não sei se foi IBAD ou se foi FGV, mas eu já trabalhei essa questão com vocês, que foi o seguinte, beijar-lhe a mão. Beijar a mão dele. É isso, né? Beijar a mão dele. Quando tem essa ideia, beijar a mão dele, beijar a sua mão, quando tem essa ideia de dele, de a sua, o seu, gente, é adjunto adnominal, tá? Então, resumindo, posso trocar o lhe por a sua, o seu, dele, dela, adjunto adnominal. Quando eu trocar por a ele, a ela, para ela, aí não tem ideia de posse, é objeto indireto, tá? Quando tiver ideia de posse, é adjunto adnominal. Tá com a ideia possessiva, o lhe, correto? Vamos nós assim. Quantas orações existem no período abaixo? Gente, olha, de cara, vocês perceberam que é um período extenso, quase 3 linhas, uma frase com quase 3 linhas. Então, primeiro momento, você acha que só é um período composto. Ah, fato. E enorme desse jeito, tem várias orações. Não entrem nessa. Não se assustem com o tamanho de oração. O que me diz quantas orações tem uma frase? Quantidade de verbos. Então, o que você vai fazer na sua prova para ganhar tempo? Você vai ler a frase, você já vai lendo, procurando verbos e sublinhando, destacando esses verbos. Então, eu vou lá, ó. Os reguladores de segurança automotiva dos Estados Unidos estenderão. Ai, achei, professor, estenderão. Achou? Destaca aí. Estenderão o prazo da consulta pública sobre os pedidos da General Motors e Ford para implementação de um número limitado de veículos autônomos sem controles humanos, como volante e pedal de freio. Ai, professora, só tem um verbo. Será que é isso? Não fiquem na dúvida. Eles vão trabalhar mais com o emocional de vocês, com a insegurança de vocês, do que com o conhecimento. É isso, minha professora me ensinou. Conta os verbos, só tem um verbo, só tem uma oração. Sem medo de ser feliz. Vai lá e marca a letra A, tá? É isso, gente. Eu tenho um sujeito ali, ó, imenso, cheio de adjuntos adnominais, não é isso? Núcleo reguladores. E aí a gente tem locuções adjetivas, artigo ali, como adjuntos adnominais, tem o verbo transitivo direto, tem um objeto direto imenso também, recheado de adjuntos adnominais, né? Um referente ao outro. Se tivesse, assim, se a gente tivesse mais tempo, até analisaria com mais calma essa frase com vocês, que é interessante. Temos ali um adjunto adverbial de finalidade para implementação, né? A fim de implementar, tá bom? Temos um adjunto adverbial de finalidade. Temos um aposto ali, ó, um aposto explicativo, ó, controles humanos como volante, pedal de freio, não é isso? É aposto explicativo para que controles são esses, né? Você vai explicar melhor que controles são. Então, um período imenso, extenso, com uma única oração, tá? Então, não se assustem, vá direto ao verbo, conta verbo, quantidade de verbos, quantidade de orações. Cuidado só com locuções. Lembrem que as locuções vão contar como um verbo só, uma oração só. Ah, o que é locução? Vamos lembrar? Locução verbal, um verbo auxiliar, mas o principal no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Tá bom? Então, se eu digo assim,
Eu estou dando aula. Estou dando. Locução verbal, ó. O verbo estar, não é isso que é o auxiliar, mais o dar no gerúndio, dando, ação em curso. Então, eu tenho uma locução verbal. Aí eu vou contar como uma única oração, tá? Um único verbo e ali consta uma oração. É isso. Então, muito cuidado só com essa questão. Então, vai lá, lê, conta os verbinhos, sem medo de ser feliz, marca e corre para o abraço. Vamos à próxima. Vamos a 6. Leia o excerto abaixo. A preocupação com o bem-estar dos profissionais e com a produtividade das empresas durante a pandemia fez com que alguns empregadores testassem novos formatos de trabalho. Período longo, hein? O que ele quer? Qual ou quais é ou são o núcleo, os núcleos do sujeito do verbo fazer presente nesse trecho. Então, quem é o núcleo, ou quais são, né, os núcleos do sujeito do verbo? Primeira coisa que eu tenho que achar é o sujeito do verbo para depois achar o núcleo do sujeito. Como que eu acho o sujeito do verbo? Faz a pergunta para ele. Quem fez com que alguns empregadores testassem novos formatos de trabalho? Ah, quem fez? Vamos lá, deixa eu marcar aqui. O verbo está aqui, né? Quem fez? Ah, quem fez? A preocupação com o bem-estar dos profissionais e com a produtividade das empresas. Tudo isso aqui, gente, é o meu sujeito, tá? A preocupação com o bem-estar dos profissionais e com a produtividade das empresas que fez com que alguns empregadores testassem novos formatos de trabalho. Quem é o núcleo? O substantivo, palavra mais importante, é dela que eu falo, ó, a preocupação. Olha o artigo me dando a cola. O núcleo tem que ser o substantivo, não é isso? Então, achamos aqui o meu núcleo. O meu núcleo está aqui, minha resposta está aqui. O que a banca pediu foi muito simples, muito fácil. Deixa eu fazer uma análise aqui com vocês. Não é uma banca de cobrar muito complemento nominal, adjunta de nominal. Não é, tá? Fazer essa cobrança para que o aluno identifique, não é. Se fosse uma FGV, sim. A FGV adora pedir para o aluno ver se é complemento nominal, objeto indireto, adjunta de nominal. Mas vamos lá, é rapidinho e fácil. O artigo que faz papel de adjunta de nominal, sim. Só que aqui tem preposição. Aí a gente sabe que quando esse complemento tem preposição, ele pode ser adjunto, né? Olha, adjetivo, o substantivo aqui é abstrato. Quando o substantivo é abstrato e o complemento dele tem preposição, pode ser adjunto ou adjunta de nominal ou complemento nominal. Qual a diferença? O complemento, se eu retirar, vai fazer falta. O adjunto é uma informação a mais, tá? Que acrescenta. Então, se eu retirar ali e ler, a preocupação durante a pandemia fez com que alguns empregadores... Preocupação com o quê? Falta informação. Então, com o bem-estar dos profissionais e com a produtividade das empresas, são complementos nominais, completam o sentido do substantivo abstrato preocupação. Quem se preocupa com algo, com alguma coisa. Olha outra dica, a passividade da situação, ó. O bem-estar, né? Alguém se preocupa com ele, a produtividade, alguém se preocupa com ela. Então, quando eles sofrem ação, eles recebem a ação, complemento nominal. Se eles se preocupassem, seriam adjuntas nominais, não é isso? O bem-estar se preocupa, a produtividade se preocupa. Aí teria a ideia agente. Ideia agente, adjunta de nominal. Ideia paciente, de quem sofre, quem recebe a ação, complemento nominal. Correto? Queria clarear isso aí com vocês. Durante a pandemia, não indica o tempo? Então, é adjunta adverbial de tempo. Muito bem. Quando? Né? Quando que ela fez? Fez o quê? Quem faz algo, alguma coisa. Então, temos um verbo transitivo direto que terá o seu objeto direto em forma de oração, gente. Olha aqui. Com que alguns empregadores testassem novos formatos de trabalho. Tudo isso aqui é o meu objeto indireto que veio em forma de oração. Ó, não tem o verbo aqui? Testassem, tá bom? Então, eu tenho duas orações. Tenho uma oração principal, que vem até aqui, fez, né? E essa aqui é a minha oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Gente, aí vocês vão me perguntar, professora, mas o objeto direto ele não tem preposição, não é isso? Sim, não tem preposição. Então, fez com que é uma forma aí de se expressar
mas gramaticalmente falando não precisava daquele com, né? A preocupação com o bem-estar dos profissionais e com a produtividade das empresas durante a pandemia fez que alguns empregadores testassem, fez isso, tá? Fez isso. Quando você coloca o com ali e não tinha essa obrigatoriedade da preposição, não tinha essa exigência do verbo da preposição, o que você vai dizer? Que ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, preposicionada. É igual o objeto direto preposicionado, é aquele que não precisa de preposição, porque o verbo é transitivo direto, porém ele vem com preposição, ou por força do hábito da língua, ou por uma ideia que você quer deixar mais específica, não é isso? Ou para tirar um duplo sentido, uma dupla interpretação. Então, tem um objetivo para colocar a preposição ali, e aí você vai dizer que o objeto direto está preposicionado. Entendido isso? Mas é sim, uma objetiva direta, uma subordinada substantiva objetiva direta. Correto? Entendido? O que a banca pediu foi bem tranquilo, mas aqui eu acho interessante falar sobre isso com vocês. Tá bom? Vamos lá, questão 7. Jamais ouvi um desaforo. Muito bem. O termo destacado exerce a seguinte função sintática. Jamais ouvi. Ouvir só pode ser quem? Eu. Então, olha, eu ouvi. Sujeito oculto, não é isso? Ele não está escrito, mas você conseguiu identificá-lo. Pode ser chamado também de desinencial, implícito, correto? Jamais ouvi. Ouvi o quê? Um desaforo. Verbo transitivo direto, quem ouve, ouve algo, alguma coisa. Então, ele pede complemento e complemento sem preposição. Quando o verbo pede um complemento, ele é transitivo, sem preposição, direto. E o complemento será chamado de objeto direto, é aquele que vem sem preposição, tá? Então, um desaforo é o meu objeto direto. Marca aqui. Na 8, o sujeito está indeterminado em. Letra A. Quem trabalha online não gasta tempo no trânsito. Bom, antes de falar um pouquinho, desculpa, porque às vezes eu esqueço que tem outros alunos aqui, seguidores, que não assistiram às minhas aulas, e vou falando como se tivesse todo mundo já assistido essa aula comigo. Vamos falar de tipos de sujeito. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá, gente? Tipo de sujeito, tipo de predicado. Tipos de sujeito. Nós temos sujeito simples, um único núcleo. Sujeito o composto, 2 ou mais núcleos. Sujeito oculto, que foi o que eu vi na questão 7 aí acima com vocês. Eu ouvi. Não está escrito, mas você consegue identificá-lo. Esse é o oculto, desinencial, implícito, elíptico, tem vários nomes para a mesma coisa. Sujeito indeterminado, que é aquele que ou ele vem na terceira pessoa do plural sem um sujeito claro, explícito, escrito na frase, ou ele vem o verbo vem na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, o pronome ser, que chamamos de índice de indeterminação do sujeito. Só que esse verbo não pode ser nem transitivo direto, nem bitransitivo. Então, a primeira coisa que você tem que ver, um verbo na terceira pessoa do singular mais o ser, você já olha a transitividade dele. Ele é transitivo direto? Estou falando de voz passiva sintética. Ele é bitransitivo? Estou falando de voz passiva sintética. Fato, correto? Então, a transitividade vai ajudar aí você responder. Então, vamos e temos o sujeito, oração sem sujeito, ou sujeito inexistente, que é quando não tem um sujeito que pratique a ação. Por exemplo, verbos que indiquem fenômenos da natureza. Não tem um sujeito, não é isso? Verbos que indiquem tempo decorrido. Não tem um sujeito que pratique a ação. Então, são verbos que chamamos de impessoais. Vamos ver aqui, o verbo haver, no sentido de existir, acontecer, ocorrer, também é impessoal, tá, gente? Eu vou fazer um vídeo só falando de sujeitos, tipos de sujeito. Vamos ver aqui onde que eu tenho sujeito indeterminado. Na letra A, quem trabalha online não gasta tempo no trânsito. Quem é que não gasta tempo no trânsito? Quem trabalha online. Tem um sujeito oracional, não é? Não é isso? Para
ali não gasta tempo no trânsito. Dentro ali de quem trabalha, professora, mas tem outro verbo aqui, né? Já que é um sujeito oracional, sim. Ó, quem trabalha online. Trabalha quem? Quem é um sujeito que está aí na forma de pronome, né? Sujeito pronominal, sim. O pronome definido quem? Faz papel aí de pronome substantivo. Então, ó, sujeito simples, tá? Nas duas questões aí, sujeito simples, é um único sujeito. Na B, não tenho a menor ideia da antiga senha e e-mail. Não tenho. Quem não tenho? Eu. Só pode ser, não é isso? Sujeito oculto. Beleza? Já matei, professora. Vamos lá. C. Hoje o número deve ter crescido muito. Quem deve ter crescido muito? O número. Sujeito simples. Matei também. D. Em home office, adjunto adverbial antecipado de lugar. Ó, comecei por um adjunto adverbial. Ali como hoje também, né? Adjunto adverbial de tempo. Bem antecipado, por isso a vírgula. Em home office, trabalha-se todo o tempo praticamente. Praticamente também adjunto adverbial de modo, modo como se trabalha. Todo o tempo, adjunto adverbial de tempo, literalmente, né? Então, ó, trabalha-se. Opa, vamos lá? Quem é que trabalha? Não sei. Trabalhar, verbo intransitivo. Eu trabalho. Ponto. Não precisa de complemento. É verbo intransitivo na terceira pessoa do singular. Olha aqui. Verbo intransitivo na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser. Matei. E a resposta está aqui. Aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Entenderam por quê? Ó, em home office trabalha-se todo o tempo. Alguém trabalha, fato. Você sabe quem é? Não, não temos como saber, tá? Não podemos identificar pela frase. Então, pela oração aqui. Então, nós temos um sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser. Ele é um verbo intransitivo. Se for um verbo intransitivo, se for um transitivo indireto, ou se for verbo de ligação, terceira pessoa do singular mais o ser, você já matou sujeito indeterminado. Ou se ele viesse na terceira do plural, né? Trabalham todo o tempo. Trabalham quem? Não sei, também indeterminado. Correto? Vamos a E. A plataforma tecnológica já existia. Quem já existia? A plataforma tecnológica, sujeito simples. Tranquilo, não? Questão 9. Assinale a oração com sujeito oculto. Oculto, aquele que eu posso identificá-lo, embora não esteja escrito, explícito, claro na frase, na oração. Vamos a A. Ela está disposta em ir embora. Quem está disposta em ir embora? Ela, sujeito ela. Simples. B. Os índios não perderam o sentido materno da terra amada. Quem não perderam o sentido materno da terra amada? Os índios, sujeito simples também. A civilização asteca está voltada para o autoconsumo. Quem está voltada para o autoconsumo? A civilização asteca. Sujeito simples, núcleo, civilização. D. O terceiro ponto são as manifestações artísticas brasileiras. Quem são as manifestações artísticas brasileiras? O terceiro ponto. Núcleo, gente. Ponto. O artigo. Terceiro, numeral. Estão acompanhando o núcleo aqui, ponto. Lembrando que o verbo está no plural, vamos lembrar da concordância do verbo ser? Verbo ser concorda com quem? Com o predicativo. Então, se eu tenho um predicativo plural, ó, as manifestações artísticas brasileiras, é com ele que eu vou concordar. Tá? Mas o sujeito está aqui, ó. Terceiro ponto, núcleo do sujeito, ponto. Sujeito simples, tá bom? Aí vamos a E. Hoje estamos em uma fenomenal crise global. Hoje estamos. Estamos quem? Nós. Ah, está escrito? Não. Como que você sabe, então? Pela desinência, né? Um sujeito desinencial, também chamado de implícito, oculto. A banca gosta muito desse termo oculto. É ele, é o oculto. Eu sei quem é, só não está escrito. Correto? Então, achamos a resposta. Está aqui na letra E, porque ele queria um sujeito oculto. Vamos à questão 10.
Cada obstáculo pode ser encarado como uma oportunidade para descobrirmos a nossa coragem desconhecida. A expressão acima sublinhada exerce a função de, vamos lá, quem pode ser encarado como uma oportunidade para descobrirmos a nossa coragem desconhecida? Cada obstáculo. Simples assim, sujeito. Repare que aqui vem em forma de locução verbal, né? Cada obstáculo pode ser encarado. Veio na voz passiva, tá bom, gente? Cuidado com isso aí, veio na voz passiva. Vou colocar ali só para vocês, um agente da passiva, só para vocês perceberem isso. Ó, cada obstáculo pode ser encarado por nós como uma oportunidade para... Pode ser encarado por nós. Nós podemos encarar cada obstáculo. Perceberam? Passei para a voz ativa. Então, aqui a gente tem uma voz passiva. E aí, ó, o sujeito sofre, recebe a ação. Ele pode ser encarado, não é isso? Sofre, recebe a ação. E aqui a locução. Cuidado que isso aqui é uma coisa só, tá? Pode ser encarado. Nós podemos encarar, não é isso? Então, nós tínhamos já uma locução verbal na voz ativa. Quando passamos para a voz passiva, nós temos que desenvolver mais ainda, né? Podemos encarar, pode ser encarado, tá? É isso aqui, ó. Tá bom? Então, muito cuidado só com esse desenvolvimento. Mas beleza, aqui para o que ele quer é fácil demais. Quem pode ser encarado? Cada obstáculo. Então, eu tenho aí a expressão acima, exerce a função de sujeito, letra D. Tranquilo para vocês? É porque quando eu bato o olho assim e vejo algo que é interessante chamar a atenção do aluno, aí eu gosto de alertá-los, tá? Então, isso aqui é a voz passiva. Pensa bem, quando você achar que é uma voz passiva, já joga ali um pelo, como eu fiz aqui. Cada obstáculo pode ser encarado por mim. Por mim, eu posso encarar cada obstáculo. É verdade. Aqui eu tenho uma voz passiva que eu consegui passar para ativa. É isso, tá? Só para ter a certeza da coisa, se você tiver dúvida, tá bom? Mas faz a pergunta ao verbo e não tem erro. Quem pode ser encarado? Cada obstáculo. Núcleo, obstáculo. Cada adjunto adnominal. Certinho? Vamos lá, próxima. Questão 11. Na expressão acorda, Armando, o termo em destaque recebe a função sintático-semântica de acorda, Armando. Estou dando um conselho, uma ordem para quem? Mesmo para o Armando. É com ele que eu estou falando. Eu chamei a atenção do Armando. Como quem diz, esse recado é para você, com você que eu falei, certo? Então, é um vocativo. Lembra? Vocativo é um chamamento, ele sempre virá separado por vírgula. Deixa eu inverter isso aqui. Se eu dissesse assim, Armando, acorda. Armando, vírgula, acorda. Vocativo. Se eu retirasse a vírgula, Armando acorda. É assim que eu vou ler, tá? Armando acorda, sem vírgula. Armando passou a ser sujeito. Quem acorda? Armando. Armando passou a ser sujeito. Então, muito cuidado com a análise e muito cuidado. Uma simples vírgula muda totalmente a semântica e a sintática, tá? E análise sintática. Análise semântica e análise sintática. Muda o sentido. Você deixa de estar falando com ele para estar falando dele. Ele deixa de ser vocativo para ser sujeito. Então, muito cuidado com isso aí. Entenderam o que eu falei? Vocativo vem separado por vírgula. Se não tivesse vírgula, aqui mesmo, acorda, Armando, sem a vírgula. Só inverti, coloquei o sujeito depois do verbo, né? Armando acorda, tá? Então, muito cuidado com isso aí. Questão 12. No período, já ficou mais feliz depois de comer chocolate ou ainda mais irritado por causa de um desconforto digestivo? As palavras em destaque têm a seguinte classificação morfossintática. Já ficou mais feliz. Feliz é o quê, gente? Feliz é um adjetivo, não é isso? Que faz a função de predicativo. Olha como é que eles aqui foram maldosos. Eles vão misturando função sintática
com morfologia, tá? Com a função morfológica, a função sintática com a função morfológica. A função sintática, a função da palavra na frase. Função morfológica, essa palavra nasceu para ser o quê? Tá? É a palavra solta. Então, ó, feliz é um adjetivo, é a morfologia da palavra, classe da palavra. Estamos falando de classe de palavras. Predicativo é a função aqui, ó. Já ficou mais feliz. Alguém ficou feliz. Ficar, verbo de ligação. Feliz é o meu predicativo desse sujeito que não está escrito aqui, tá? Então, aí eu só tenho, ó, objeto, núcleo, objeto, advérbio, predicativo. Ah, já sei, a resposta tem que ser a é, porque ele é predicativo, o adjetivo faz papel de predicativo. Achei. Vamos continuar. Depois de, locução prepositiva. Ó, lembra? As locuções prepositivas terminam com preposição? Tá aqui, ó. Depois de, locução prepositiva. Tá lá na E, certinho. Comer chocolate ou ainda mais irritado. Mais advérbio de intensidade, o quanto ele fica irritado. Olha aqui o advérbio acompanhando um adjetivo. Ó. Ainda, né? Já ficou mais feliz depois de comer chocolate ou ainda mais irritado. Ó, ainda, advérbio de tempo, tá? E mais intensidade. Irritado por causa, olha aqui, ó, adjunto adverbial de causa, né? Por causa de um desconforto, cheio de adjuntos adverbiais, tá bom? Então, advérbio de intensidade. A letra E é a nossa resposta. Sintaxe é apaixonante, não? Eu me especializei nisso porque eu amo sintaxe. Amo. Porque não tem resposta pronta, né? Você tem que ficar ali quebrando a cabeça para perceber a relação entre as palavras e achar a função delas naquela frase especificamente. Isso, assim, para mim, é a minha matemática, se vocês querem saber. Vamos lá, a próxima. Questão 13. No 3, com suas pesquisas, proibiu a fritura. O termo destacado está exercendo função sintática de... Tranquilo, né? Com suas pesquisas, adjunto adverbial de modo, proibiu, alguém proibiu, que eu não sei quem é, sujeito oculto, não está escrito aqui. Provavelmente isso foi retirado do texto, e no texto você conseguiria, né, retomar esse conceito, esse sujeito, perdão, pelo que veio antes, que nós não temos aqui, com essa oração solta, com essa frase solta, certo? Mas no texto dá sim para retomar e saber a quem ele se refere, continuaria sendo sujeito oculto, tá, gente? Que é um sujeito implícito, aquele que eu sei quem é, mas ele não está escrito nessa frase, nessa oração específica. Então, vamos lá, né? Proibiu o quê? Quem proíbe, proíbe algo, alguma coisa, verbo transitivo direto. O que ele proibiu? A fritura. A fritura é o meu objeto direto. Letra A, resposta fácil essa. Tá bom? Entendido? Próxima, 14. Leia a tirinha e responda o que se pede. Somos tão jovens e você engravidou. E agora? Relaxa, minha amiga já teve um filho e é de boa. 10 meses depois, mãe, seu neto fez cocô de novo. Assim é fácil. Na fala mãe, seu neto fez cocô de novo, a estrutura destacada classifica-se sintaticamente como mãe. Ah, eu estou falando com a minha mãe, estou pedindo socorro à minha mãe, né? Esse mãe aí totalmente esticado com esse nhê, não é isso? Então, gente, vocativo. Professora, você falou que o vocativo vem separado sempre por vírgula. Gente, vem sim dentro da frase. Ele vem separado por vírgula, porém, aqui estamos falando de um quadrinho, estamos falando de uma forma mais coloquial. E, ó, repare que tem uma reticências, correto? Tem reticências, você já deu a pausa, não precisou da vírgula, certo? Então, pode aparecer assim? Pode, mas isso aqui vai aparecer na fala, tá bom, gente? Nas falas vai aparecer assim. É mais raro, mas pode sim. Por isso eu coloquei aqui,
para que vocês vissem que pode acontecer sim. Como é que eu vou matar isso? Ah, você vai matar? Não é com a mãe? Espera aí, vou analisar. Para quem eu mandei esse recado? Seu neto fez cocô de novo. Para a mãe, estou chamando. Ah, vocativo é chamamento. Tá certo. Minha professora já falou, vocativo é um chamamento. Eu estou chamando minha mãe para ela me socorrer, porque o neto fez cocô de novo, tá bom? Repare que aqui tem um sujeito, ó, seu neto fez, verbo transitivo direto, fez o quê? Cocô, objeto direto. De novo, novamente, adjunto adverbial de tempo, quando que ele fez cocô. Perceberam a análise? Então, ó, minha frase está aqui, lembra que o vocativo é um termo à parte, deslocado, ele não vai participar da análise ali da frase, ele é acessório, ele vem para acrescentar, tá? Beleza? Vamos à próxima. Vamos lá, questão 15. No período, os animais são amigos, o predicado se classifica como... Bem, nós temos 3 tipos de predicado. Predicado nominal, predicado verbal, predicado verbo nominal. Quais são as diferenças? Predicado verbal. O verbo é um verbo de ação, ele é núcleo do predicado. O verbo de ação, ele é núcleo do predicado. Por exemplo, eu cheguei. Eu cheguei. Chegar, verbo de ação, ele é núcleo do predicado. Então, predicado verbal. Eu comprei um carro. Comprar, verbo de ação. Então, ele é núcleo do predicado, predicado verbal. Verbos de ligação, você vai ter predicado nominal, quando você tiver verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Os principais: ser, estar, permanecer, ficar, continuar, tornar-se. Na verdade, é um verbo que liga o sujeito a uma característica do sujeito, a um estado desse sujeito. Então, quando eu digo ali, os animais são amigos, ó, eu tenho um verbo de ligação que liga o sujeito a uma característica desse sujeito. Então, o núcleo é o nome. Quando você tem verbo de ligação, o verbo não é o núcleo é o nome, tá? Amigos ali seria o núcleo do meu predicado. Meu predicado está aqui, ó. O núcleo está aqui. É ele aí, né, que faz o papel da informação mais importante. Os animais são os animais amigos, correto? Verbo de ligação, lembra? Posso retirá-lo e colocar um sinal de igual que você vai entender a mensagem. Então, ele é um verbo que nós chamamos assim, descartável? Sim, ele está ali só para ligar o sujeito a uma característica, um estado desse sujeito. Então, meu predicado é aqui a letra A, predicado nominal. Quando que eu tenho um predicado, verbo nominal? Quando eu tenho 2 núcleos. Eu vou ter um verbo de ação e na mesma frase, na mesma oração, eu vou ter um verbo, eu vou ter uma característica, um predicativo desse sujeito, um estado ou uma característica que chamamos de predicativo desse sujeito, ou até mesmo de um objeto, tá? Então, se eu tiver predicativo, ele também vai ser núcleo. Aí eu vou ter um verbo de ação núcleo e eu vou ter um predicativo núcleo. Aí eu tenho um predicado verbo nominal. Por exemplo, se eu digo assim, eu cheguei cansada. Eu cheguei, verbo de ação. Então, ele é núcleo. Cansada, é um estado desse sujeito. Então, é um predicativo do sujeito. Eu tenho 2 informações ali fundamentais que são núcleos. Então, eu tenho predicado verbo nominal. Como que isso acontece? Na verdade, são 2 orações que você juntou em uma só. Até, né, por ser o verbo de ligação, um verbo descartável. Eu tinha as seguintes orações. Eu cheguei. Eu estou cansada. Vou fazer isso na minha redação? Não, que você vai perder ponto, porque você tem uma forma mais objetiva, mais concisa de escrever isso, de redigir isso. Eu cheguei cansada. Ao invés de escrever eu cheguei, eu estou cansada, você vai escrever eu cheguei cansada. Ponto. Tá? O verbo de ligação ele pode ser descartado sim, nesse sentido aí. Então, o que você vai fazer? Você vai juntar, na verdade, um verbo de ação e um predicativo na mesma frase, na mesma oração. É como se você tivesse juntado uma oração com predicado verbal e uma oração com predicado nominal num pacote só, numa coisa só. E aí você vai ter um predicado verbo nominal. Depois eu vou gravar um vídeo, é bem rápido, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso para vocês, tá? Porque nesse momento o foco é essa prova do próximo domingo da PM, e aí eu estou tentando fazer da melhor forma possível
para vocês, gente, para ganhar tempo, tá? Porque o estudo agora está bem curto, o tempo está bem curto para esse estudo. Então, estou tentando ganhar o tempo da forma que eu posso. Mas o ideal seria eu dar todas essas aulas com calma, tranquilidade, para depois estarmos aqui praticando questões de sintaxe. Mas, como o tempo é curto, eu vim direto para não deixar vocês aí sem relembrarem, né, as questões. Mas, num segundo momento, eu vou fazer isso com calma, eu vou trabalhar questões de FGV também, e aí eu faço isso com calma para vocês. Vamos à questão 16. Nos versos, eu não tinha este coração que nem se mostra, a palavra grifada tem a sua análise morfossintática descrita com acerto em. Bom, o que ele quer? O que é morfossintaxe? Você vai dar a morfologia da palavra, qual classe de palavras ela pertence, se ela é substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome e por aí vai. E você vai também dizer qual a função sintática dessa palavra naquela frase, naquela oração. Ela é sujeito, ela é objeto direto, ela é objeto indireto, ela é predicativo, é isso, tá? É isso que ele quer. Então, nós vamos ali, ó. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Reparem que o que retoma coração, correto? Não é dele que eu estou falando? Então, esse que é pronome relativo, aquele que eu posso trocar por qual, né? Eu não tinha este coração, o qual nem se mostra. É isso. E aí, para achar a função sintática do que, eu tenho que desenvolver nessa oração aqui, a qual ele pertence. Então, vamos lá, ó. Quem não se mostra? O coração, não é isso? O coração nem se mostra. O coração faz papel de sujeito do verbo mostrar. Então, minha resposta é a letra E. Pronome relativo é a função morfológica, né? E sujeito é a função sintática. Vamos à próxima aí. Vamos lá. Ó. Em o uso da máscara individual encontra-se. Ele quer uma análise sintática. Vamos fazer uma análise sintática para ele? Vamos lá. Quem é individual? O uso da máscara. Achei meu sujeito. O sujeito está aqui. Então, já sei que meu predicado está aqui, ó. É individual. Opa, professora, tem verbo de ligação. Ah, eu já aprendi que se eu tenho verbo de ligação, eu tenho que ter o quê? Predicativo do sujeito. Quem é o predicativo do sujeito? Individual. Então, nossa análise aqui é o quê? Um sujeito, verbo de ligação, predicativo. Ele diz ali, ó, predicativo do sujeito, verbo de ligação, resposta mordendo a gente aqui na A. Aí, vamos a 18. A importância da segurança do trabalho é imensurável, ou seja, não se pode medi-la. O termo em destaque tem a seguinte função sintática, imensurável. Vamos lá. Quem é o sujeito? A importância da segurança do trabalho. Novamente, eu tenho o verbo de ligação. E se eu tenho sujeito, verbo de ligação, o que está me faltando mesmo, hein? O predicativo do sujeito, que é aquela característica referente a esse sujeito. Imensurável. Então, também letra A. Ô, banquinha para gostar de letra A, hein? Ah, professora, vou marcar. Não, vai nessa não, hein? Faz análise, hein? Aqui pode ter sido assim uma mera coincidência. Tem um aluno que falou para mim que nunca vai marcar C, porque essa banca nunca tem C. Não, tô brincando, faz isso não, pelo amor de Deus. Pensa um pouquinho. Certo, gente? Vamos aí à próxima? 19. A indeterminação de sujeito ou sujeito oculto pode ser, por vezes, confundidos com a inexistência de sujeito. Qual das orações a seguir não possui sujeito? Gente, atenção, os alunos realmente confundem bastante sujeito indeterminado com sujeito inexistente. Indeterminado, o nome já diz, existe um sujeito. Eu só não tenho como te dizer quem é esse sujeito. Então, ele está indeterminado, não tenho como determinar. Inexistência do sujeito, não tem sujeito. O verbo é um verbo que indica o quê? Ele indica um fenômeno da natureza, ele indica tempo, algo que não tenha um sujeito que pratique aquela ação, tá? Então, cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Sujeito indeterminado, já falei. O que a gente tem? Verbo na terceira pessoa do plural sem o sujeito claro. Ah, o que quer dizer isso, professora? Se eu falar assim, ó, falaram mal de você, falaram.
Quem falou? Não sei, deixei ali indeterminado. Agora, se eu disser assim, ó, os colegas falaram mal de você. Quem falaram mal de você? Os colegas. Achei meu sujeito simples, né? Olha o núcleo ali, colegas, tá bom? Então, gente, muito cuidado com isso, muito cuidado com essa questão de confundir um com o outro. Vamos buscar, então, a oração que não tem um sujeito. Não se busca um outro tema do qual tratar. Quem busca, busca algo, alguma coisa. O que não é buscado? Um outro tema. Aqui eu tenho uma voz passiva sintética e tem sujeito, tá, gente? O sujeito tá aqui, ó. Lembra do que eu falei? Passa para passiva analítica. Um outro tema não é buscado. Eu posso passar para a voz passiva analítica. Então, verbo transitivo direto, né? Quem busca, busca algo, alguma coisa. Ó. Não se busca, busca-se. Seria, né? Sem o advérbio que atraiu o pronome ali. Então, já sabemos que aí temos sujeito sim. Na B, anunciaram seu triste fim. Anunciaram, alguém anunciou. Eu só não sei quem é, ó, terceira pessoa do plural. Entendido? Sujeito indeterminado. Na letra C, gostamos de viajar a cada biênio. Quem gostamos? Nós. Professora, como é que você sabe? Pela desinência do verbo, ó, gostamos só pode ser nós. Eu gostamos? Não dá, né, professora? Tu gostamos? Não dá, professora. Forçou, hein? Nós gostamos. Agora sim, professora. Nós gostamos. Então, pela desinência, você sabe a pessoa, embora ela não esteja escrita aqui. Então, temos um sujeito oculto, desinencial, implícito, elíptico, como queiram, todos esses nomes para dizer a mesmíssima coisa. Essa banca trabalha muito com o termo oculto, já falei, repito. Comprou um sapato novo. Comprou. Uma terceira pessoa, né? Um ele aqui da vida. Que existe, é a mesma coisa da C na D, tá? É sujeito oculto. Cuidado, gente, porque o aluno fala assim, mas é uma terceira pessoa. Gente, terceira pessoa do singular para ser indeterminado tem que ter o pronome ser, não pode ser verbo transitivo direto. Olha aqui, ó, comprou o quê? Quem compra, compra algo, alguma coisa. É verbo transitivo direto, está bem? Um sapato novo é o meu objeto direto, núcleo sapato, um e novo adjuntos adnominais. Perceberam? Então é sujeito oculto, tá? Terceira pessoa do singular, sujeito oculto. Terceira do plural, sujeito indeterminado. Olha aqui na B, tá bom? Aí nós vamos na E, ó. Fazia frio durante aquela noite. Quem fazia? Não sei, São Pedro. São Pedro, o aluno fala muito isso para mim quando eu digo choveu, né? Choveu. Alguém faz chover? Faz, professora São Pedro. Adoro a piada, tá bom, gente? Mas não, né? Um fenômeno da natureza. Fazia frio, ó. Estamos falando aí de física, né? Fenômenos da natureza, falando sobre o tempo, tá bom? Fenômenos da natureza, falando sobre tempo decorrido, verbo haver no sentido de existir, acontecer, ocorrer, também é impessoal. Impessoal não tem pessoa que pratique a ação. Então, aqui estamos falando de verbo impessoal. Fazer aqui foi usado como verbo impessoal, correto? Então, nossa oração sem sujeito ou sujeito inexistente está aqui na letra E. 20. Na frase parece tudo tão desnecessário, os termos destacados têm, respectivamente, as seguintes funções sintáticas. Acha o verbo, faz a pergunta para o verbo, para achar o sujeito. Quem parece? Quem parece tão desnecessário? Tudo. Quem parece? Tudo. Então, na verdade, só está ali fora de ordem. Está na ordem invertida. O sujeito veio posposto ao verbo, tá? Tudo é o meu sujeito. Ó. Vamos arrumar a casa. Tudo parece tão desnecessário. Então, tudo é o sujeito, parece, verbo de ligação, desnecessário, predicativo do sujeito, uma característica desse tudo. Então, estamos aqui com a letra C como resposta, tá? Sujeito e predicativo desse sujeito. Então, advérbio de intensidade funcionando ali como adjunto adverbial de intensidade. Tranquilo? Gente, deixa eu só passar aqui o slide. Voltando aqui com vocês,
Então, ficamos por aqui, certo? Esse aí foi um vídeo extenso, 20 questões, mas é porque sintaxe tem muita coisa para se falar. Eu gostaria de ter mais tempo com vocês para ver isso com calma, mas a prova já é domingo. Então, no segundo momento, vamos estudar isso com mais calma, com as questões aí da FGV, quando eu fizer aí os vídeos da FGV, das questões da FGV. Mas agora a IBAD eu tenho que ver correndo, porque a prova já é no próximo domingo, uma semana, né? Hoje é domingo. Então, daqui a uma semana já vamos ter aí a prova da PM. Então, essa revisão teve que ser assim para ontem. Mas espero ter ajudado de alguma forma, clareado aí para vocês as funções sintáticas, os termos da oração. Se tiverem dúvida, mandem as dúvidas aí nos comentários para mim. Eu vou tentando ajudar vocês na medida do possível, do meu tempo disponível também, porque também tenho minhas aulas, né? Meus horários assim, que eu estou comprometida com as turmas em aula, mas meu tempo livre essa semana vou dedicar aí para isso, para vocês, para ajudá-los no que eu puder. Certinho? Se tiver sugestão, quiser deixar sugestão ou sugestões de aula, já me deram aí, um dos meus seguidores aí já previu as minhas ideias aqui, que realmente é colocar questões da FGV, ele me pediu e eu já respondi a ele, né? Respondi que vou sim trabalhar com questões da FGV no segundo momento. Deixa eu só finalizar essa prova aí da IBAD, da PM, e eu vou partir sim para questões da banca FGV. Certinho? Então, meus amigos, obrigada aí pela companhia, obrigada por assistir ao vídeo e se puderem aí se inscrever, dar aquele like aí, compartilhar, agradeço aí pela ajuda da professora. Fiquem em paz, fiquem com Deus e bons estudos. Até o próximo. Tchau, tchau.